Bem-vindo ao AI Business Journal. Hoje é 23 de junho de 2025 e aqui está o que você precisa saber sobre os principais movimentos do mercado e as notícias mais relevantes sobre inteligência artificial no mundo. Nesta edição, reunimos os destaques que marcaram a semana: avanços tecnológicos, estratégias de gigantes do setor, impacto econômico e mudanças geopolíticas que moldam o futuro da IA. xAI, de Elon Musk em nova rodada bilionária. xAI, startup de Elon Musk voltada para a inteligência artificial, está em negociações para captar 4,3 bilhões de dólares em nova rodada de investimento, segundo reportagens da Bloomberg. A empresa, que recentemente arrecadou 6 bilhões de dólares, teria utilizado grande parte desses recursos em infraestrutura, GPUs e contratações, acelerando o ritmo de consumo de capital. Essa nova rodada poderá elevar o valuation da startup para cerca de 24 bilhões de dólares, destacando a ambição de competir com líderes como OpenAI e Google DeepMind. A startup opera com foco em modelos de linguagem avançados, sendo responsável pelo Grok, chatbot integrado à rede social X. O alto custo de manutenção e desenvolvimento desses sistemas justifica a necessidade de rodadas frequentes de capitalização, especialmente diante da intensa competição por poder computacional e talentos. A empresa também considera levantar 5 bilhões de dólares via dívida, o que reforça sua posição de risco e sua agressiva estratégia de crescimento. Essa movimentação chama a atenção do mercado por refletir os desafios enfrentados por empresas de IA, que, mesmo com grandes investidores, precisam sustentar operações altamente onerosas. A captação também é vista como um teste da confiança do mercado em Elon Musk, enquanto empreendedor fora do setor automotivo e aeroespacial. NVIDIA e Foxconn testam robôs humanoides em fábrica de servidores. A NVIDIA está em negociações com a Foxconn para empregar robôs humanoides em sua nova fábrica de servidores de IA em Houston, prevista para iniciar operações em 2026. O projeto contempla o uso de robôs para atividades repetitivas e de precisão, como conexão de cabos e montagem de componentes, marcando um avanço prático no uso de IA e robótica integrada. A proposta tem o objetivo de aumentar a eficiência operacional e reduzir custos com mão de obra em tarefas padronizadas. A fábrica será uma das primeiras instalações industriais do mundo a empregar robôs humanoides de forma regular na linha de produção de hardware, voltado para IA. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, já declarou que vê os robôs humanoides como uma das aplicações mais promissoras para a inteligência artificial. A iniciativa também coloca a NVIDIA em posição estratégica ao não apenas fornecer os chips que alimentam sistemas de IA, mas também ajudar a construir o ecossistema físico em que eles operam. A parceria pode inaugurar uma nova fase na manufatura avançada, criando um modelo replicável em outras plantas industriais. Caso os testes sejam bem-sucedidos, essa tecnologia poderá se expandir para outras unidades da Foxconn ou ser exportada como solução para outras empresas de tecnologia. Sandbox AQ lança dados abertos para acelerar biotecnologia com IA. A startup, originada da Alphabet e apoiada pela NVIDIA, anunciou em 18 de junho o lançamento de um conjunto de dados públicos voltados à descoberta de medicamentos com auxílio de IA. O material permitirá prever com mais precisão as interações entre proteínas e moléculas de compostos químicos, etapa crítica no desenvolvimento de novas terapias. Esse tipo de base de dados é geralmente exclusivo de grandes farmacêuticas, e seu caráter aberto é um avanço na democratização da inovação biomédica. O novo dataset visa aprimorar os modelos generativos usados para prever como determinados fármacos se ligam a alvos biológicos, otimizando tempo e custo de pesquisas em saúde. Ao reduzir falhas em etapas pré-clínicas, a ferramenta pode aumentar drasticamente a eficiência da cadeia de descoberta de medicamentos. Segundo a empresa, esse avanço beneficia tanto startups quanto laboratórios acadêmicos, acelerando pesquisas em larga escala. Com o apoio de entidades como o NIH e a parceria com grandes players de IA, a Sandbox AQ posiciona-se como elo entre IA quântica e biotecnologia.
A estratégia sinaliza um movimento cada vez mais forte de convergência entre ciência computacional e medicina de precisão, moldando o futuro da saúde com base em dados. A Amazon projeta redução de funções corporativas com a adoção de inteligência artificial. Em 17 de junho, o CEO da Amazon, Andy Jassy, declarou que agentes de IA generativa serão responsáveis por uma reestruturação de tarefas dentro da empresa, o que deve resultar em uma redução gradual do quadro corporativo. Segundo ele, essas ferramentas estão sendo desenvolvidas para assumir funções administrativas repetitivas, como atendimento interno, compliance e análise de documentos. A expectativa é que a adoção desses agentes aumente substancialmente a eficiência da empresa nos próximos anos. Jassy enfatizou que a mudança não implica em demissões imediatas, mas sim em uma transformação de longo prazo que exigirá requalificação e adaptação por parte dos colaboradores. Os profissionais que se atualizarem com as novas tecnologias terão, segundo o executivo, um papel central na estratégia da empresa. A comunicação foi considerada um sinal de transparência sobre o impacto da IA no mercado de trabalho. O movimento da Amazon está alinhado com outras Big Techs que também estão reorganizando processos internos com apoio da IA. Ele também reacende debates sobre o futuro do emprego administrativo e a responsabilidade das empresas em liderar esse processo de transição tecnológica com visão de longo prazo. Startup GA-CTO da OpenAI capta $2 bilhões e atinge valuation de $10 bilhões. A startup Thinking Machines Lab, fundada pela ex-CEO da OpenAI, Mira Murati, captou impressionantes $2 bilhões em rodada seed, segundo o Financial Times, valuando a empresa em cerca de $10 bilhões. Fundada há apenas 6 meses, a empresa já se posiciona como um dos mais promissores atores no cenário da inteligência artificial. O aporte reflete enorme confiança dos investidores na visão de seu time e no potencial disruptivo de sua tecnologia. Apesar do curto tempo de operação, o montante captado coloca a Thinking Machines Lab em patamar similar a empresas mais maduras na indústria de IA. A aposta de capital acelerado sugere que a empresa está preparada para expandir agressivamente infraestrutura, contratar talentos de alto calibre e acelerar o desenvolvimento de seus produtos estratégicos, talvez transformando-a em rival direto de OpenAI e outras gigantes. A trajetória meteórica da startup destaca o movimento de valorização rápida no ecossistema de IA, impulsionado por executivos com histórico relevante e ideias inovadoras. Ao reunir fundos bilionários logo no início, a Thinking Machines Lab marca uma nova fase de investimentos focados em startups que surgem com ambição de liderar o futuro da inteligência artificial. Papa Leão XIV pede regulamentação ética para a IA com foco nos jovens. Durante discurso realizado no Vaticano em 21 de junho, o Papa Leão XIV fez um apelo a políticos e autoridades para que assumam responsabilidade diante dos efeitos da inteligência artificial. Segundo ele, a IA tem potencial para intensificar desigualdades e afetar negativamente a juventude, caso não seja utilizada com base em princípios éticos. O pontífice enfatizou a necessidade de regulamentações que priorizem o bem-estar social e os direitos das gerações futuras. O Papa também alertou para o uso manipulativo da IA em redes sociais e outras plataformas digitais, afirmando que sistemas algorítmicos orientados apenas pelo lucro colocam em risco o tecido moral da sociedade. Ele argumentou que o desenvolvimento tecnológico deve caminhar lado a lado com uma visão humanista, colocando o ser humano no centro das decisões. Essa intervenção amplia o debate global sobre governança da IA e marca a entrada de instituições religiosas no diálogo sobre tecnologia. A fala foi bem recebida por acadêmicos e ativistas que defendem limites éticos claros para o uso de inteligência artificial em larga escala. Apple é processada por acionistas após frustração com IA. Investidores da Apple entraram com um processo judicial nos Estados Unidos, alegando que a empresa exagerou nas expectativas em torno de suas tecnologias de inteligência artificial. O processo alega que as promessas feitas no evento WWDC, especialmente sobre a nova versão do Siri e o sistema Apple Intelligence, não foram entregues conforme divulgado,
Isso teria causado prejuízos financeiros devido à desvalorização das ações. Os acionistas afirmam que a Apple violou diretrizes de divulgação ao apresentar inovações em IA como mais maduras do que realmente estavam. O processo pede compensações e levanta questões sobre a transparência de empresas públicas ao anunciar inovações tecnológicas. Até o momento, a Apple não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Este episódio destaca os riscos legais associados à comunicação corporativa sobre IA, especialmente quando há alto grau de expectativa do mercado. Também pode estabelecer precedentes importantes sobre como Big Techs devem apresentar avanços em inteligência artificial aos investidores. Apple utiliza a inteligência artificial para acelerar design de chips. Apple revelou que está utilizando inteligência artificial generativa no processo de desenvolvimento de seus chips. Segundo um executivo da empresa, a IA está sendo aplicada para otimizar tarefas como roteamento, layout e simulações térmicas, acelerando significativamente o ciclo de produção de semicondutores. A novidade posiciona a Apple entre as empresas que adotam IA não apenas em software, mas também no design de hardware. As ferramentas de automação estão integradas a plataformas de EDA, automação de projeto eletrônico, como Synopsys e Cadence. Com isso, engenheiros da Apple conseguem testar mais rapidamente diferentes arquiteturas e identificar melhorias com base em dados gerados por IA. Essa prática permite a criação de chips como o M3 com maior eficiência e desempenho. Essa estratégia representa uma tendência crescente entre empresas de tecnologia. Utilizar IA para resolver gargalos técnicos e acelerar a inovação no nível do silício. A abordagem também reforça a vantagem competitiva da Apple no desenvolvimento de soluções proprietárias de alto desempenho. The Economist defende papel persistente da publicidade tradicional. Em editorial publicado em 21 de junho, o The Economist argumentou que, mesmo com o avanço da inteligência artificial, a publicidade tradicional continuará a desempenhar um papel relevante. O texto usa a metáfora das baratas para descrever como slogans, repetições e storytelling emocional sobrevivem a todas as disrupções tecnológicas. Apesar da sofisticação dos algoritmos modernos, esses elementos ainda influenciam decisões de consumo. A revista ressalta que IA pode aprimorar campanhas e personalizar mensagens, mas não substitui a intuição criativa e a conexão emocional com o público. Elementos como empatia e humor ainda são melhor explorados por humanos do que por máquinas. Por isso, o futuro da publicidade deve ser híbrido, combinando capacidades algorítmicas com intuição humana. Esse ponto de vista serve como alerta para marcas e agências que consideram migrar completamente para soluções automatizadas. Segundo a publicação, a integração estratégica entre tecnologia e criatividade continuará sendo a chave para campanhas eficazes na era da inteligência artificial. Essas foram as principais notícias sobre tecnologia, inteligência artificial e o cenário global. Para acompanhar tudo em tempo real, acesse aibusinessjournal.com.br e fique por dentro do que realmente movimenta o mundo e a economia. Nosso resumo semanal vai ao ar toda segunda-feira, às 4h30 da manhã, no Spotify e no YouTube. E claro, assine a newsletter para receber os destaques direto no seu e-mail e estar sempre um passo à frente no mercado com notícias e análises de especialistas.